Para variar, mais um comunista revelando toda a sua intolerância e falta de sensibilidade após a morte de um pai de família inocente, cristão e que só tinha como arma o debate respeitoso. O que esperar da esquerda, além do ódio? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O famoso historiador e extremista de esquerda, Eduardo Bueno, que tem um histórico doentio de usar discurso de ódio contra pessoas que pensam diferente dele, como cristãos, conservadores e bolsonaristas, foi manchete em vários jornais recentemente após o assassinato de Charlie Kirk. Em seu polêmico vídeo publicado no Instagram, que foi apagado pela plataforma, ele falava do assassinato do cristão e pai de família, que era o grande porta-voz jovem do movimento MAGA nos Estados Unidos, usando um tom de deboche pra lá de nojento. Eduardo, em seu típico estado de ódio e desprezo pela vida humana, disse: "Que bom para as filhas dele que ele morreu." Bueno, na verdade, só confirma em seu vídeo como pensam os militantes de esquerda que foram doutrinados durante anos nas universidades por professores parciais, hipócritas e mentirosos que acreditam nas mentiras da grande mídia aparelhada por comunistas. Após o historiador ter comemorado a trágica morte de Charlie e seu vídeo ter viralizado em várias redes sociais, ele teve alguns de seus eventos cancelados na cidade de Porto Alegre. Numa nota pública, após cancelar um evento com Eduardo, a famosa Universidade Pontifícia Universidade Católica, a PUC, do Rio Grande do Sul, esclareceu que apesar de ter enorme compromisso com a liberdade de expressão, repudia completamente manifestações que sejam contrárias à vida e à dignidade humana. O extremista radical de esquerda, que sonha em aniquilar adversários e ceifar vidas, como ele mesmo já admitiu publicamente no podcast, quando disse que tentou atropelar idosos na rua, decidiu de forma bastante oportunista se retratar nas redes sociais. Ele confessou em seu vídeo de retratação que odeia a direita e seus apoiadores, mas que exagerou em suas palavras e revelou que até alguns familiares e pessoas próximas ficaram decepcionadas com ele, mas suas falas passadas não negam o tanto de ódio que ele alimenta pela direita política, tendo comemorado publicamente a morte do filósofo conservador Olavo de Carvalho e já tendo admitido numa entrevista que quando Margaret Thatcher morreu ele vibrou muito. E pode ter certeza que essa mentalidade de indiferença e desrespeito à vida alheia é muito comum entre pessoas de esquerda. Por isso, eles adoram genocidas psicopatas como Fidel Castro, Che Guevara, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros. Bueno, que despreza mulheres de direita, já falou coisas bizarras em outras ocasiões, tendo atacado a política, historiadora e escritora conservadora Ana Campagnolo, após dizer em um vídeo que o estado de Santa Catarina foi o local de fundamento do Partido Nazista no Brasil. Eduardo disse que nesse estado do sul do país vivem muitos reacionários, nazistas e racistas. Num vídeo publicado no YouTube, ele proferiu várias ofensas aos conservadores, bolsonaristas e à política e escritora Ana Campagnolo. A verdade é que isso tem estratégia. Quando um esquerdista chama alguém de nazista, fascista ou outra coisa do mesmo nível de xingamento, o objetivo é unicamente desumanizar suas vítimas, para que elas sejam vistas como monstros. E é exatamente esse modus operandi de desumanização que faz com que muitos jovens militantes de esquerda, que se acham amorosos demais, comemorem a morte de inocentes como Charlie Kirk como se fosse algo bom. A verdade é que os ungidos de esquerda, que se veem como paladinos da moral e do bem, acham que são superiores moralmente a todas as outras pessoas, e que estão acima do bem e do mal, mas a verdade é exatamente o oposto. Qualquer pessoa que pesquisar sobre o trabalho de Charlie Kirk e ver os vídeos dos debates que ele fazia nas universidades americanas, facilmente perceberá como ele era um homem pacífico e de bom coração. Charlie nunca usou ou defendeu métodos violentos, ele apenas apresentava suas ideias e convidava todo mundo a debater com ele, incluindo pessoas que odiavam. O jovem cristão e pai de duas lindas filhas, que era uma grande liderança do movimento MAGA, sempre defendeu os ensinamentos de Jesus Cristo, que são baseados na tolerância e respeito ao próximo. Kirk nunca incentivou seus apoiadores e aliados a agredirem pessoas de esquerda ou algo do tipo. Mesmo assim, o jovem cristão foi demonizado pela esquerda em diversos países, que o rotulavam de racista, transfóbico, machista, fascista e nazista. Mas claro, não é difícil entender o motivo disso. Num ambiente de livre circulação de ideias, onde as pessoas podem debater livremente sem serem intimidadas e doutrinadas por professores marxistas prepotentes e autoritários, a esquerda sempre perde o debate, pois eles não têm razão em nada. Defendem um sistema econômico falido que quebrou vários países e gerou fome em massa, matando milhões de inanição. Defendem censura, perseguição política, gulags para os adversários e têm como políticos de estimação verdadeiros genocidas sem coração. E é exatamente por isso que pessoas inteligentes, maduras e moderadas como Kirk são vistas como inimigos número 1 dos comunistas e adeptos da ideologia esquerdista, chamada de wokeismo nos Estados Unidos e de progressismo aqui no Brasil.
é importante a gente falar sobre o que realmente acontece nas universidades públicas, sejam elas brasileiras, americanas, canadenses ou de vários outros países. Ao longo de décadas, a esquerda política e militante, de forma organizada e muito bem planejada, conseguiu manipular e controlar o discurso político permitido, tanto no meio acadêmico quanto na grande mídia. E essa esquerda, que gosta de se autodenominar como moderada, segue a mesma e velha ideologia marxista de guerra de classes, que condena os empresários, o sistema capitalista, a família e as instituições religiosas, sobretudo o cristianismo. Infelizmente, os comunistas radicais que amam dizer que são democratas, tolerantes e humanistas, até hoje têm o controle do discurso em muitas empresas jornalísticas e cursos universitários, e foi assim que eles conseguiram criar um exército de militantes raivosos e intolerantes que saem das universidades e se tornam os novos professores, jornalistas, advogados, juízes, promotores, políticos e por aí vai. Esses militantes não aceitam e expulsam à força das universidades qualquer conservador, liberal ou libertário que queira ir nessas instituições, fazer alguma palestra, evento ou meramente debater. Devido a tantos anos de discurso de ódio da esquerda e da demonização de conservadores, católicos, monarquistas, libertários e todos os simpatizantes da direita política, a esquerda foi crescendo cada vez mais e ganhando espaço na segunda metade do século XX, e hoje ela domina vários setores da sociedade. Foi graças à internet e às redes sociais, que romperam com a centralização da informação, que a hegemonia do discurso esquerdista foi se enfraquecendo nos últimos anos. E hoje, a direita política, seus intelectuais e principais bandeiras estão conquistando os corações do povo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E é nesse contexto todo que vemos que esse embate político intenso em vários países, como o nosso querido Brasil, e a perseguição aos adeptos da direita só cresceu nos últimos anos. Por isso, o grande plano dos togados e dos seus chefes do partido do PT é tentar, da forma que for possível, criminalizar a direita política. Por isso, eles estão fazendo essa inquisição injusta contra os bolsonaristas. Infelizmente, como a esquerda conseguiu doutrinar boa parte dos alunos nas faculdades de direito e indicar a dedo os ministros do STF, em sua maioria, eles controlam o judiciário e é assim que eles têm conseguido governar. Muitas pessoas parecem não ter percebido, mas o caso trágico que aconteceu com Charlie Kirk só nos prova que estamos numa grande guerra cultural, intelectual, política e espiritual, e é uma guerra de extermínio. Após Charlie ter falecido, surgiram na internet vários posts e vídeos de esquerdistas comemorando o assassinato de um pai de família, e o caso do extremista Eduardo Bueno só foi um entre tantos. Um outro caso que repercutiu na internet foi o de um médico brasileiro que comemorou o assassinato de Kirk. Pouco tempo depois, ao tomar conhecimento disso, o governo dos Estados Unidos anunciou a perda do visto do neurocirurgião Ricardo Barbosa, petista de carteirinha e doente mental. De acordo com o número 2 da diplomacia norte-americana, Christopher Landau, a perda do visto será para sempre, e esperamos que assim seja. Esse tipo de comunista hipócrita, sanguinário e defensor de ditaduras é o tipo de pessoa que adora defender socialismo e políticas autoritárias, mas que quando saem do Brasil nunca vão morar em Cuba ou na Venezuela. Esses hipócritas gostam mesmo de ostentar uma vida rica e materialista e passar férias ou morar nos Estados Unidos, da mesma forma que a filha de Eduardo Bueno decidiu morar em Austin, no Texas, um dos estados mais capitalistas dos Estados Unidos. Ao anunciar a medida de retirada do visto do neurocirurgião brasileiro, o vice-secretário de Estado do governo Donald Trump escreveu: "De todo o conteúdo online depravado que já vi, este talvez seja o mais assustador. Este é um neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também, com precisão cirúrgica, especifica coluna cervical. Esse é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates", questionou no final a autoridade americana. Após isso, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco abriu um procedimento para investigar a conduta de Ricardo Barbosa. Essa apuração aconteceu após uma denúncia formalizada pelo vereador Tiago Medina, do partido PL. É uma vergonha tudo isso que estamos vendo, mas a verdade é que os esquerdistas sempre pensaram assim. Hoje, só estão sendo desmascarados graças à internet, porque esses casos de incitação ao ódio, propagados pela esquerda, não saíam na velha e aparelhada imprensa, como a Rede Globo ou a Folha de São Paulo. Foi por isso que, com toda razão, o famoso empresário conservador Thales Gomes criou um movimento intitulado Demita Extremistas. Thales fez questão de deixar claro que ele não tem como objetivo atacar pessoas de esquerda que pensam diferente dele, mas o que ele não compactua é com quem defende violência e assassinato. Para Thales, a liberdade de opinião existe e é importante, mas a liberdade não é licença para ser vil, para envenenar, para aplaudir a morte e a injustiça, e o líder que ignora isso torna-se cúmplice. Segundo o empresário brasileiro, o vírus do extremismo não pede licença. Ele mata oportunidades, corrói cultura, destrói carreiras e arruina empresas. E se você não age, se você finge que não vê, ele se fortalece e leva junto tudo o que você construiu. E eu, autor desse artigo, tenho uma importante recomendação
a você que chegou até essa parte final do vídeo. Se você tem um bom coração, é libertário, cristão, conservador e se preocupa com a vida humana, com o desenvolvimento econômico, social e tecnológico e quer viver num país melhor, evite ajudar ou se relacionar com comunistas e adeptos dessa ideologia criminosa e genocida. Sejam eles progressistas, socialistas ou o que for, não importa. Essas pessoas defendem ditaduras e perseguição e são contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, não são confiáveis. Evite gente assim na sua vida e busque sempre por evolução pessoal, se associando com pessoas de bom coração que podem realmente agregar valor na sua vida. Decidir não se relacionar e não fazer negócio com essa gente é a mais pura arma libertária que podemos usar contra esse pessoal de ideias torpes. Eduardo Bueno é só mais um entre centenas de milhares ou até milhões de marxistas e progressistas que pensam exatamente assim, mas que não têm coragem de dizer o que pensam. Não se engane, o comunismo quer destruir as coisas que você mais admira. Como dizia o filósofo Olavo de Carvalho, o comunismo não é um grande ideal que se perverteu, é uma perversão que se vendeu como grande ideal. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!